Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Estudante Publicitário. Aqui a gente ajuda você, estudante de publicidade e propaganda, a arrumar um trampo na área. Meu nome é Matheus Monteiro Martins. Eu sou o Rodrigo Esteves, o Rods. E hoje a gente vai falar sobre os departamentos da agência. Quais tem, quais são, o que fazem, deixam de fazer. E antes da gente começar, Rods, é muito louco isso, que a gente está ainda em 2021 e a agência ainda chama, ainda usa o nome departamento. Né? É isso mesmo, velho? São departamentos, cara. Não deixa de ser, né? São áreas, né, cara? São áreas da agência que se conectam para conseguir fazer uma entrega como se fosse uma linha de produção, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as coisas estão mudando, os formatos de trabalho estão mudando, mas se a gente pensar no modelo clássico de agência, é muito como uma fábrica, né? É impressionante como a questão da Revolução Industrial inspirou vários modelos de negócios até hoje, né? Então, o sistema de departamentos numa agência, ele funciona mesmo como uma fábrica, ou seja, né? Entra o pedido por uma área, aí esse pedido entra para outra área, que faz a sua parte e passa para outra área, que faz a sua parte e passa para outra área, e aí devolve para o cliente o produto, o serviço que foi pedido. Então, esse é o modelo clássico, que obviamente eu vou falar um pouco sobre ele, eu vou falar sobre a parte de atendimento, planejamento e criação, né? E o Matheus vai falar sobre mídia e BI, né, que é Business Intelligence, que, óbvio, tem outras áreas da agência, mas dá para dizer que essas são as principais, né? Tem também a área de tecnologia, pessoal de dev, né, que por conta do mundo digital, esse tipo de demanda aumentou muito nas agências. As agências passaram por processos de transformação digital e elas acabam tendo departamentos de dev. Tem agências que são mais especializadas em criação de produtos digitais, então ela tem um time de UX, né, User Experience, tem um time de designer específico para fazer site, aplicativos e afins. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar pelo básico, pelo modelo padrão. Depois a gente vai falar um pouco das áreas novas. Rods, você comentou agora que, né, teoricamente, vem uma área depois da outra quando o job entra na agência, né? Mas muitas vezes isso não acontece, né, velho? Muitas vezes começa pelo fim, aí acaba pelo começo, começa pelo meio, se desdobra depois, mas não tem meio que dependendo, né, do projeto que entra, não tem meio ali que uma ordem, né? Começa no atendimento trazendo briefing, vai para o planejamento, depois criação, depois mídia, às vezes é mídia primeiro, depois criação, e aí vai para o planejamento, aí faz um retroplanejamento. Tem formato, tem de tudo, né? E muita gente acaba confundindo até, né? Pelo menos a galera que entra logo no começo, né? Não, sem dúvida. Existe um caminho oficial, né, de qualquer projeto, mas é claro que no dia a dia, dependendo do tipo de projeto, dependendo da urgência do cliente, né, isso tudo pode mudar. Né? Um projeto pode justamente começar pela mídia, se ele for um projeto de mídia especificamente, né, onde a mídia tem um peso muito grande, vamos pensar assim que a criação vem pronta de algum lugar, né? E aí eles querem que a agência faça um plano de mídia em cima daquela criação. Então, ele é um projeto que chega pelo atendimento e cai direto na mídia, né? Mas antes de começar a falar desses caminhos obscuros e tortuosos que acontecem, a gente gostaria que você, né, estudante, entendesse o caminho tradicional. Né? E por que isso é importante? Porque sem isso, você entra numa agência completamente perdido. Né? E você também vai ter dificuldade de conseguir um emprego. Né? Então, a gente entende, a gente bate nessa tecla aqui de que quanto mais conhecimento você tiver sobre como funciona a agência, quanto mais certeza que você tiver sobre as áreas, que área que você quer seguir, mais fácil vai ser você conseguir um trampo. Tá? Então, é muito importante, a gente vai falar sobre áreas no dia de hoje,
é muito importante você saber que área que você quer. Né? Você, antes de procurar emprego, ou antes de procurar um estágio, você saber, cara, o que eu quero? Qual área eu tenho mais afinidade? Né? Porque sem isso, você vai virar aquele estagiário genérico. Né? Eu já recebi muito currículo de estagiário que queria ir para agência, e aí você pegava o currículo da pessoa e assim, cara, você não sabia para que área que você encaixaria aquela pessoa, né? Porque é muito genérico, a pessoa não especifica qual área que ela gostaria de entrar, né? Justamente por não ter conhecimento, justamente porque não existia o nosso estudante publicitário na época para ajudar essas pessoas a se guiarem para conseguir um trampo na área. Então, Sim, e o que eu vejo... muitas vezes o estudante ele pensa assim, o importante é entrar e lá dentro eu me viro. Não é assim que funciona, né? De repente você cai numa área que você não curte e ali você vai ficar, e aí você vai virar um profissional frustrado. Não, né? Então já é legal já pensar que área que você quer entrar, como o Rods comentou. Porque, repito, uma vez você lá dentro, vai ser bem difícil de te remanejarem para o lugar que você quer, ou, de repente, se você for para uma outra agência, né, por exemplo, eu consegui fazer essa transição para a área que eu queria. Eu entrei na criação e fui para a mídia, né, mas nem sempre você consegue, né, Rods? Deve ter muito exemplo por aí que entrou numa área, vamos entrar e ver o que acontece. E não rolou e tá Não, aí meio total. frustrado. Total, Matheus. Primeiro que é muito difícil entrar. Se você é um cara que tem uma abordagem genérica, já é mais difícil entrar. E depois que você entra, as pessoas vão ter dificuldade de te alocar em alguma área. Fala, pô, mas aí vira aqueles estágios que eu já vi acontecer muito, que assim, a pessoa vai ficar alguns meses em cada área, né, para ver para onde ela quer. O que aparentemente é muito legal, né, porque a pessoa vai ter uma experiência ali de um pouco de tempo em cada área, mas sendo bem honesto, pela minha experiência, eu nunca vi isso dar certo. Nunca vi. Porque depois a pessoa passa por todas as áreas e chega no final, tá, onde a gente vai encaixar as pessoas? E acaba que a gente não consegue encaixar em lugar nenhum, porque a pessoa, enfim, ela não entrou com aquela coisa certa na cabeça, entendeu? Tipo, eu quero área de mídia, eu quero atendimento, né? Então, o que acontece muitas vezes nesse caso é que a pessoa acaba indo embora, assim, a gente acaba tendo que dispensar o estagiário porque ele entrou pelas vias do mundo genérico da propaganda, vamos chamar assim. Dá Mas, para o bom, mídia se transformar no diretor de arte, no redator depois? não, lógico que dá, né? Nenhuma área é estanque, né, Matheus? Você mesmo tem essa experiência aí de vida, nenhuma área é estanque, mas assim, você vai ter que se esforçar muito mais, né, do que uma pessoa que já entra como estagiário de mídia, por exemplo. Né? Você entra como estagiário de mídia numa boa agência. Cara, o seu caminho dentro da mídia vai ser muito mais fácil do que o Matheus trilhou, né, cara? Que ele entrou como designer, diretor de arte, ele ficou um tempo dentro dessa função. Então foram alguns anos que ele deixou de ser mídia, ou deixou de focar em mídia, e depois ele teve que ralar mais do que os outros, teve que convencer, né, muito mais as pessoas, os empregadores, de que ele poderia ser um bom mídia, né? Então, por isso que a gente fala de que é importante entrar já sabendo o que você E quer, né? na sua opinião, assim, qual que é o melhor momento do estudante ele começar a pensar em qual área em arrumar um trampo na área, assim, né? Qual área? Eu vou para uma agência, vou virar criativo, vou para uma agência, vou virar mídia. Ou não, eu vou para o cliente porque eu quero pensar mais em estratégia, mas tem estratégia também em agência. Essa confusão toda, qual o melhor momento para o estudante começar a ter na cabeça dele? Olha, eu vou te falar, no momento pré-vestibular, tá? Porque o ideal, assim, quando você está estudando sobre a área que você quer estudar, que você quer fazer faculdade, é muito importante você entender como que a área funciona de fato. Então, assim, eu não esperaria nem a pessoa chegar no primeiro ano, né? Entrei na faculdade, agora eu vou começar a ver quais áreas eu vou gostar mais, tá? Até porque o primeiro ano, os primeiros anos da faculdade, eles são mais conceituais, tem matérias mais conceituais, né? Você não vai falar sobre mídia, criação, marketing no primeiro ano. No primeiro ano você vai falar sobre sociologia, teoria da comunicação, né? Você vai falar sobre tipo coisas que são alicerces, né? Elas não são ainda as áreas de atuação da profissão.
Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, que assim, antes de entrar na faculdade, já vale estudar sobre as áreas, né? Já vale, cara. Então, assim, você já vai entrar no primeiro ano, você pode até ficar na dúvida, não tem problema, né? Ninguém está cobrando que você que tem 17, 18 anos já saiba exatamente o que você quer. Mas estudar sobre as áreas é sempre muito bom. E eu tenho certeza que depois que você estudar, né, e a gente aqui está aqui para ajudar você, inclusive, bastante nisso, você vai ter certeza mais do que você quer. Mesmo que, tipo, estou na dúvida entre planejamento e criação, entendeu? Tudo bem também, é natural a gente ter dúvida, né? Mas a gente está aqui para te ajudar a você conseguir ter um foco, porque isso vai te ajudar no final a conseguir um trampo na área mais rápido. Traduzindo, né, não façam como eu fiz, né, de começar a faculdade sem saber a mínima ideia do que faz um publicitário e de repente descobrir no meio ali do curso o que quer e tentar buscar, porque às vezes pode não dar muito tempo, né? E isso é uma coisa que eu particularmente vejo que muita gente acaba errando, né? Acaba deixando o tempo passar, não se decide e quando vê, passou, né? Perdeu a oportunidade, de repente aquela vaga que era para você mesmo pode não ser mais, né? Alguém passou na sua frente ou de repente você mesmo não estava preparado para sentar ali naquela cadeira, né? Naquele momento. Total. E de repente você pode também se frustrar, você pode se prejudicar por isso. De repente entrar numa área que você não quer, de repente, enfim, muita coisa pode acontecer, né, Rods? Não, sem Muita dúvida, coisa. cara. E assim, na experiência que eu tive, já tendo trabalhado com dezenas de estagiários, os melhores estagiários eram aqueles que já sabiam o que queriam, né? Então, assim, eles me procuravam porque eles queriam trabalhar na criação, então eu já tinha um portfólio, até algum tipo de portfólio amador, mas tinha. Ou o cara, a moça ou o rapaz queriam estudar, queriam entrar na área de atendimento, né? E aí fica muito mais fácil, porque na entrevista você sabe que a pessoa já sabe, né? Ela já estudou sobre o atendimento, porque senão ela não colocaria atendimento no currículo, né? Então, e pelo contrário, as experiências piores que eu tive era quando, sei lá, no currículo da pessoa estava escrito assim, interesse, agência de publicidade, ou sabe assim, ou interesse, empresa de marketing, ou área de marketing, né? Então, a gente vê que, de novo, a gente está num business de foco, né? Quanto mais foco você tiver, melhor. É Mas e muito aí, louco Matheus, quer falar isso. um pouquinho sobre. Vamos falar um pouquinho sobre as áreas aqui, cara, para a Vamos, galera? com certeza. Vamos, com certeza. Vamos na ordem, então? Vamos na ordem de como o caminho dos O projetos tradicional. chegam, né? O tradicional, exatamente. Então vamos falar sobre a área de atendimento, né? Eu sou um profissional que tem 23 anos de experiência em agência, sendo que 22 deles na criação. E um ano deles eu fui atendimento. Olha só que maravilha. Mas era atendimento, atendimento mesmo, Eu, ou o que a gente chama de atendilento muitas vezes, né? eu era um atende rápido, entendeu? Olha! Mas, cara, foi uma experiência muito rica, porque eu não vou entrar tanto em detalhe assim do porquê que aconteceu, porque que eu caí nisso. Talvez em algum episódio mais para frente eu possa falar. Mas basicamente, eu estava dirigindo uma agência na época, e aí o que aconteceu foi que essa agência ela encerrou as atividades por questões de. Era um grupo internacional e eles resolveram interromper as atividades naquela agência. E aí eu tinha um relacionamento muito bom com dois clientes na época. Muito bom mesmo, assim, né? De muita proximidade, de estar, assim, pessoas que até viraram amigas e tal. E eu peguei. E aí Isso como criativo. Oi? Como Isso criativa. como criativo. Isso, como criativo. E aí a agência encerrando, eu bati na porta de uma outra agência
né? E falei, olha, é o seguinte, eu tenho 2 clientes aqui comigo e queria saber se você tem interesse de receber esses 2 clientes na tua agência e eu fico responsável pelo atendimento desses 2 clientes, né? Por conta da relação que eu tenho e tal. E deu certo. Essa agência topou e eu virei diretor de conta, cara. Então eu fui diretor de conta durante 1 ano e pouco, de 2 contas grandes. Tinha um time de atendimento, assim, que trabalhava comigo, de gerente de projetos e atendimentos. E foi muito, muito rico, porque eu consegui ter uma visão, né, da agência de um outro espectro, né, o espectro do negócio do cliente, da relação com o cliente, né, e da relação com a agência, com as áreas da agência, como brifar as áreas da agência, né. E foi muito legal porque, como eu era um cara de criação, eu sempre reclamava muito dos briefings, né? O que é um briefing? É o pedido escrito, né? Assim, é quando o cliente passa um projeto e a gente oficializa o projeto no papel mesmo, né? Num Word, enfim, né? Ou num sistema, né? Tem agências que têm um sistema interno de fluxo de trabalho e ela preenche lá o briefing. E aí foi muito legal porque eu fazia uns briefings muito bons, cara. A criação adorava os meus briefings, cara. Porque como eu sabia como o criativo tinha que receber as informações, eu fazia briefings bons, cara. A galera adorava os meus briefings. Tipo, o Você diretor de falava a criação língua da galera, né? o diretor de criação na época falou, cara, esse aqui foi um briefing que eu fiz lá. Ele falou, cara, esse aqui foi o melhor briefing que eu já recebi na vida. Porra. Esse elogio eu guardo pro resto da vida, né? Porque é interessante, né? Uma história interessante. Mas o que é o atendimento, no final das contas? O atendimento é aquela pessoa responsável por fazer toda a gestão de relacionamento com o cliente e o trâmite interno na sua agência. Ele é uma ponte. Ele é a ponte que liga o cliente com a agência. O cliente tem as suas necessidades, o cliente tem as suas dinâmicas, e o atendimento ele vai ser aquela pessoa que vai ser responsável por entender o que o cliente precisa, né? Fazer o tal do briefing, que é colocar num papel, né? Oficializar aquilo que o cliente precisa e colocar dentro da agência, definindo quais áreas vão trabalhar, se são todas as áreas, se é uma área só, né, que vai trabalhar, vai depender muito do que o pedido do briefing está dizendo. Então ele vai poder fazer o briefing e passar de repente para o planejamento. Planejamento fazer a estratégia, depois passa para a criação, criar, e junto com a mídia, né, que vai fazer o plano de mídia. Mas, enfim, é isso, né? Bem resumidamente é isso. E é uma... Então, se a gente puder traduzir, dentro da agência o atendimento ao cliente e dentro do cliente o atendimento é a agência, né? Faz Exatamente. essa ponte e tem que falar a língua da galera. Então, dentro do cliente fala a língua dele para poder passar tudo e dentro da agência faça o favor, né, de falar a língua de cada área, porque cada um fala de um jeito diferente ali, né? E aí junta tudo, entrega o trabalho. Tipo isso, né? Exatamente, Matheus. Eu brinco que ele é um agente duplo. É um agente duplo, porque é exatamente o que você falou. Quando ele está no cliente, ele representa a agência, e quando ele está dentro da agência, ele é o representante do cliente, né? Então ele tem que ter muita habilidade de inteligência emocional, muita, muita, porque tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter assim habilidades, né, os tal dos soft skills, não sei se vocês já ouviram falar, né, que são aquelas habilidades não técnicas, né? Porque você pode ser um cara muito bom de negócio, muito bom de criativo, muito bom de tecnicamente de fazer um Excel brilhante, num plano de mídia exemplar, mas você não tem aquela habilidade relacional, né? Cara, ler a pessoa, fazer a leitura da pessoa, ouvir, ter a tal da escutativa, né? Tem que ser sereno, tem que ser calmo, né? Então, por quê? Porque é uma área de muita pressão, porque você está no meio de duas estruturas, né? Tem o cliente aqui te batendo de um lado, pressionando, e tem a agência te batendo de volta, né? Porque a agência às vezes tipo vai questionar
o teu briefing, vai questionar o teu prazo, vai dizer que não dá, aí você vai ter que voltar para o cliente e falar, vai ter que negociar, né? Então é um trabalho de diplomacia, cara. Acho que é um dos melhores termos, assim, cara. Quase como você, né, assumir o papel de um diplomata, porque você vai estar sempre ali resolvendo crises, né? Sempre resolvendo crises, sempre resolvendo questões, problemas, que é uma coisa bem normal. O dia a dia do atendimento é isso. Mas é uma área muito legal, cara, porque você tem uma visão do todo, né? Você tem uma visão do negócio, você tem uma visão, né, você entende as coisas que funcionam melhor para o teu cliente, né? Então você acaba, né, o teu papel é direcionar a agência para aquilo que o cliente precisa, né? Então é uma área, cara, assim, muito legal mesmo, assim, né? Então, para você, se você acha que você tem essas habilidades, tem que escrever muito bem, tem que falar muito bem, né? Tem que se comunicar muito bem, tem que saber falar em público muito bem, né? Porque às vezes você vai estar numa reunião com uma mesa cheia de pessoas, você vai estar apresentando alguma coisa, né? Então, essas habilidades todas, né? Se você achar que você tem, estude mais sobre o papel do atendimento, tá? Porque eu nem gosto muito dessa palavra, porque quando você fala atendimento, parece uma coisa meio, até um pouco depreciativa, né, Matheus? Assim. E acaba até se desdobrando também em outras funções que não é só o atendimento ao cliente, né? É muito mais do que isso. Não, é muito mais, né? Eu diria, assim, eu prefiro talvez, assim, gestão de negócio, né? Tem uns nomes mais bonitos, porque atendimento parece uma coisa muito simplificada. Parece que você né? Parece que você é um atendimento de call center, né? Assim, sem menosprezar, obviamente, os profissionais que trabalham nessa área, mas o atendimento publicitário, ele é um gestor de negócio, entendeu? Ele é um gestor de negócio, tem que ter ali uma visão ampla de como é que funciona o todo da agência, né? Então, é uma área super estratégica e é uma área, dica para você, estudante, a maioria dos CEOs, cara que vira CEO de uma agência, ele vem da área de atendimento. Justamente porque ele tem a visão do todo, né? Então ele foi atendimento em algum momento da carreira dele e depois ele foi alçando, né, a cargos maiores até chegar na função de CEO. É saber onde cada pecinha se encaixa no momento mais adequado do projeto, né? E ativar aquela pecinha também no momento. É saber cobrar aquela pecinha para que as engrenagens elas continuem rodando, né? Exatamente. Não deixar nada tropeçar, cair, quebrar, né? Mas você falou de estratégia, vamos já pensar assim para um lado mais do planejamento, né? Esse já é o próximo passo depois do atendimento? Geralmente. Quando a gente está falando de projetos maiores, concorrências ou projetos grandes do cliente, a área de planejamento era super importante, porque ela vai te dar, ela vai tentar pegar o problema do cliente e vai destrinchar esse problema, vai se aprofundar nesse problema. Então, a área de planejamento vai receber esse briefing, né, com o que precisa ser feito, qual o problema do cliente, qual o público que o cliente quer falar, qual a verba que o cliente tem para fazer aquela campanha, né? Então, essas informações estão no briefing, que o atendimento compilou, passou para a área de planejamento, e o planejamento ele vai aprofundar aquilo, entendeu? Então, ele vai estudar mais o mercado, né? Ele vai falar, tá bom, vamos ver os concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo, né? Então, ele vai trazer as informações dos concorrentes. Ele vai entender o público, tá? Eles falaram que eles querem falar com classe C mulheres de centros urbanos. Cara, vamos mergulhar nesse universo. Vamos tentar entender, vamos ver pesquisa, vamos ver se a gente consegue pesquisa sobre esse público, o comportamento desse público, né? Então vamos lá se aprofundar no público. E quando você fala comportamento, é um comportamento diferente do que o mídia estuda, né? É um comportamento ali mais de comunicação, como as pessoas se comunicam, o que elas querem, o que elas precisam, né? Mais por esse lado. A gente vai chegar na sua parte de mídias, vai poder falar um pouquinho melhor disso, obviamente, mas quando a gente fala de
estudar o comportamento do consumidor, tem a ver com um lado mais psicológico, né? Então, como que essa pessoa pensa, quais são os dramas que ela vive, qual que é o caminho, né, que ela faz, assim, a jornada dela quando ela está fazendo, quando ela está consumindo alguma coisa. É meio que por aí. Depois a mídia vai pegar isso aqui e vai dar um outro viés, né? Um outro foco que o Matheus vai falar, que tem a ver com canais e consumo de canais e por aí vai. Mas o planejamento, ele é obviamente uma função super estratégica. Então, assim, você que gosta, você que é um cara ou uma moça mais CDF, mais, sabe assim, gosta de pesquisa, gosta de número, gosta de dado, gosta de ir fundo nas coisas, né? Assim, gosta de montar apresentação, né? O planejamento, enfim, os planejamentos que eu conheço, eles não gostam, né, disso de que a gente fala que eles são fazedor de PPT, porque eles não são isso, mas assim, o trabalho final de um planejamento é montar um PowerPoint, né? Então, acaba que o que ele precisa fazer no final é montar um PowerPoint e também é importante ter essas habilidades técnicas também, né? De saber montar um PowerPoint bonito, por aí vai. Não é qualquer trabalho que você vai colocar no PowerPoint, né? Não é qualquer apresentação ali no PowerPoint. Tem uma história a ser contada, tem alguma coisa a ser defendida e, lógico, no final do dia ali, ser vendida para o cliente como uma das possíveis soluções, né? Não é qualquer apresentação, né, Rods? Não, assim, não são todas as vezes, né? Às vezes tem apresentação de planejamento que se resume num Word, né? Então ele fez que a gente chama o paper, chama paper do planejamento, que assim, ao invés de você fazer no formato PowerPoint, você sintetiza a estratégia num Word. Então, que é um outro jeito também de resolver, né? Sobre planejamento, quando eu estava na Memo, a Memo foi uma agência que eu fui sócio durante 4 anos da minha vida ali, do ano de 2017 até 2021, até começo desse ano. E eu assumi a área de planejamento também, né? Então eu era o head de criação e planejamento. E aí foi muito legal, porque eu consegui juntar essas duas coisas, né? A criação e o planejamento, eles têm que estar muito em sintonia, né? Às vezes, quando você trabalha numa agência que tem a criação, tem uma diretoria de criação, e a outra tem uma diretoria de planejamento, tem duas estruturas muito, muito bem estruturadas, mas assim, muito apartadas, acaba que dá uns problemas, porque às vezes o planejamento monta toda aquela estratégia, né? Aí chega na criação, a criação faz outra coisa, sabe? Assim, não segue aquilo que está sendo orientado. Então, eu pude ter essa experiência de unir essas duas áreas nessa minha passagem aí pela Memo, o que foi muito legal. E o aprendizado disso é que, assim, o planejamento ele só é bom e válido se ele é colocado em prática, né? Se ele realmente serve de inspiração e de direcionamento para a área de criação e para a mídia também, né? Se ele for um planejamento, cara, que é, meu, super profundo e tal, mas ele não está direcionando, ele não conseguiu no final direcionar os caminhos para a criação e para a mídia, ele não é um bom planejamento, tá? Ele só é né, uma sequência de slides com dados e informações, né? Então, o grande lance do planejamento é como você consegue juntar dados, juntar informação, né? Juntar tudo que você conseguir para aprofundar em cima daqueles pilares que eu falei, mas no final ele tem que falar, ó, o caminho criativo, o universo criativo que a gente tem que seguir é esse, e o universo para mídia, seja ali na parte de comportamento do consumidor, etc., é esse, né? E aí a mídia vai trabalhar, a criação vai trabalhar. Então, enfim, bem resumidamente, esse é o papel do planejamento. O que você acha, Matheus? Eu tenho total certeza de que o planejamento ele consegue se aprofundar muito mais em questões do dia a dia do público por conta do modo de como os planners pensam, né?
que é diferente de como um criativo pensa, um mídia, um atendimento, né? Ele vai numa linha muito mais voltada ali justamente para o comportamento, para o dia a dia do consumidor, que é o que importa para uma marca. Para a marca fazer parte desse dia a dia, ela tem que saber como se comportar ali, tem que saber como se virar ali, chamando atenção, seja por um anúncio, seja por um produto na gôndola, seja um vídeo no YouTube, o que for, né? Então, o planejamento, na minha opinião, ele, por mais que ele ilumine muita coisa, né? Ele tem que ir como um laser, né? Um tiro só, uma forma muito mais direta, como o Rods comentou. Vamos por aqui falar dessa forma, e aí para o mídia, né? Vamos por aqui, dessa forma que eles consomem vários pontos de contato, e aí, lógico, cada área vai se aprofundar de um jeito mais diferente ainda para justamente trabalhar já de forma bem granular, né? Você não consegue ser uma lanterna que ilumina muita coisa para você atingir muita coisa ao mesmo tempo. Então, de repente, até um passo de cada vez, vamos trabalhar essa mensagem, depois essa mensagem, e aí já trazendo um pouco de mídia, né? De repente fazendo até um teste AB, que a gente vai falar depois, mas fazendo até um teste AB de mensagens, de formas de se comunicar também. Né? É uma brisa minha, mas que acaba ali no final do dia fazendo sentido, não só para o cliente, mas para as áreas também, mas mais ainda tem que fazer sentido ali a mensagem final para o próprio consumidor, né, Rods? Que afinal é ele que tem que trazer o sucesso para a marca, né? Não, sem dúvida. No final da história, o produto que sai desse processo todo, ele tem que funcionar para o consumidor final, né? Ele tem que dar resultado, seja qual for o resultado, né? E a gente tem cada campanha, cada projeto, ele tem os seus objetivos, né? E aí eu acho que eu jogo a bola de volta para o Matheus para ele falar de mídia, né? O que é mídia? O que é um mídia, Matheus? O profissional de mídia, Rods, é um bicho muito louco, velho. Porque ao mesmo tempo que ele tem que ficar bem conectado em vários pontos de contato, vários veículos, várias coisas que estão acontecendo, ele não pode esquecer de uma coisa: ele tem que atingir o consumidor naquele lugar específico. Então, milhares de coisas existem, mas nem todas o consumidor usa. Aonde que o consumidor está? Como que ele consome? É conteúdo? É conteúdo em vídeo, em texto? São mais anúncios? São mais jogos? Aonde que ele está? Como que eu vou atingir, passar a mensagem da criação para essa pessoa específica? Né? Então, isso é o que o mídia faz. Ele mapeia todas as possibilidades, ele entende o comportamento de consumo de informação, não é necessariamente a informação, é o consumo onde ele está, para que justamente mandar essa mensagem de uma marca para essa pessoa, seja num site, seja num site de notícias, seja num site de vídeo, como no YouTube, seja uma rede social, como Instagram, Facebook, por aí vai. Né? Existem outras formas também, mídia programática, você atingir a pessoa no momento mais adequado ali da jornada dela, né, para fazer a compra de um produto, para um serviço. Você pode também conseguir identificar oportunidades ali, de repente, para você fazer um anúncio dentro de um jogo, você identificar oportunidades diversas para atingir diversas pessoas em diversos lugares ao mesmo tempo. Né? Você tem o Google ali, que você pode entregar um anúncio em vídeo, gráfico, em texto, né, com resultado de pesquisa. Você tem o Facebook para você e o Instagram, atingindo ali as pessoas por posts, assim como o Twitter e muitas outras redes sociais. Né? Então, existem ferramentas que ajudam a gente a fazer, a mapear esse consumo das pessoas, o consumo de informação das pessoas, e existem também muitos dados na internet que, dando um Google, você consegue entender mais ou menos ali o comportamento, né? Mas tudo isso também, assim como o Rods comentou do planejamento, o mídia também, para o cliente, ele acaba fazendo um planejamento num PowerPoint, por exemplo, e você acaba vendendo ali a ideia para o cliente
vendendo ali uma oportunidade, apresentando uma possível solução de como você consegue trazer mais resultado com os esforços adequados, né, usando determinados pontos de contato. Como assim? Veículo A, B e C. Será que eles fazem sentido? Por que eles fazem sentido? Qual a necessidade de ter eles no plano para pegar esse criativo que a criação, né, esse anúncio que a criação fez para enviar? Será que faz sentido entregar esse criativo nesses pontos de contato? Qual o retorno que eu vou ter? Né? A gente consegue estimar alguma coisa? Então é basicamente isso. E a diferença entre mídia, fazer mídia, né, e fazer alguma coisa orgânica é justamente o investimento. Enquanto você publica algo e deixa performar, né, que a gente chama, né, deixa ele se desenvolver ali, chegar no público de uma forma que você não coloca nenhum investimento, o mídia ele já depende de investimento, seja para um anúncio digital, seja para um anúncio offline. Offline pode ser revista, televisão, ponto de ônibus, relógio de rua. O digital são todos esses outros pontos de contato que eu comentei. Sites de notícias, blogs, vídeos e por aí vai. Né? Então, Legal. Em resumo, Matheus, assim, o mídia é aquele que decide quais canais a comunicação do cliente vai veicular. Assim, deixando assim, em resumo, o que você fez é isso, assim, ele vai decidir com dados, né? Não é uma coisa que da cabeça dele, né? Assim, que ele vai, porque tem preferência, eu gosto do Instagram. Não. Ele vai atrás de dados, né? Ele vai atrás do comportamento do consumidor para entender, cara, esse consumidor que o cliente quer atingir, aonde ele está, né? Ele está no Instagram, ele está no YouTube, ele está. Então, ele vai justificar com dados e vai escolher os canais mais adequados. sim, Né? e o que é muito louco é que muito cliente, né? A gente não vai citar aqui, mas tem muito cliente que, poxa, eu gosto de tal coisa, coloca. Né? E não é bem assim que funciona. É tudo parte do público, tudo parte daquela pessoa que você quer atingir. Então, é ela que a gente tem que mapear, não necessariamente o gosto particular. Tem até uma história de uma agência aí que estava atendendo uma conta de bebida alcoólica, e o cliente morava num apartamento, numa avenida muito movimentada em São Paulo, e na frente do apartamento dele tinha um relógio de rua. E ele queria sair do apartamento para ver o anúncio ali. Mas será que fazia sentido o consumidor ver aquele anúncio naquele lugar, naquele formato? Será? Né? Então, a gente traz dados justamente para ter a certeza disso. Né? Obviamente que certeza 100% a gente nunca vai ter de absolutamente nada, mas com alguns dados na mão a gente consegue entender se faz sentido ou não a gente colocar aquele anúncio naquele lugar especificamente, para atender uma vontade ou para atender uma necessidade. Né? E aí você tem que começar a medir as coisas. Mas é por aí mesmo, Rods. Não, bacana, Matheus. E quais habilidades assim o mídia precisa ter, assim, além dessa questão técnica? O que o mídia precisa ter, assim? Pensa que, né, a galera que está vendo os nossos vídeos aqui, eles estão pensando, pô, tá, entendi o que o mídia faz, assim, mas quais características pessoais, assim, um mídia precisa ter para ser um bom mídia, né? Assim, o que você acha? Tá, muita coisa parecida, inclusive, com atendimento. Então, saber escutar. Você tem que escutar não só o que o cliente tem a dizer, ou, de repente, você vai ali conversar com planejamento. Pô, escuta o que o planejamento tem para falar, o que o criativo está falando, o redator, o diretor de arte está falando. Muitas vezes, você, escutando o que eles têm a dizer, você pode enriquecer o seu planejamento, de repente até colaborar com o que está sendo desenvolvido ali do outro lado. Né? Então, a habilidade de escutar é um ponto muito positivo para qualquer profissional de mídia. Um outro ponto é estar aberto a novas oportunidades. E eu não estou falando oportunidade de vagas, não. É oportunidade que aparece mesmo no mercado. Um veículo novo, conhece, vai conhecer, vai conversar. De repente ele traz alguma solução que se diferencia muito de muitos outros veículos, que muitas vezes acaba sendo muito mais do mesmo. Então, de repente, você entendendo
que aquilo é uma oportunidade nova, talvez você consiga trazer melhores resultados. E oportunidade não só pensando em veículos, né, como um todo, mas às vezes um formato novo, às vezes uma forma nova ali de você até conseguir entregar esse anúncio, né, pode ser em jogos, por exemplo, né, tem muito ainda a ser explorado anúncios dentro de jogos, que é um mercado que vem crescendo bastante. Tem muito ainda a ser explorado de muitas outras formas. Tem muito mídia que não quer escutar, não está aberto a essas oportunidades, e aí ou acaba ficando para trás, ou de repente aquele resultado maravilhoso que a campanha ia trazer para o cliente, talvez não atinja ali 100% do potencial, né? Você também tem que estar muito ligado em como trabalhar com essas oportunidades lá dentro mesmo. Então, se especializar, claro, na área de mídia, mas entender as formas ali que você consegue explorar. Então, vai estudar, ser curioso é muito importante, né? Buscar o porquê das coisas também, né? Acaba caindo um pouco na curiosidade. Por que isso? Pô, alguém caga uma regra para você, vai entender o porquê disso. Inclusive o que a gente está falando aqui agora, vai entender o porquê que a gente está falando isso. Por que o atendimento é importante? Por que o atendimento geralmente vira o CEO? Por que mídia precisa entender o comportamento? Por que planejamento tem que entender o dia a dia do consumidor? Por que o criativo trabalha de determinada forma? Que daqui a pouco o Rods vai falar, inclusive. Né? Então, seja curioso, seja uma pessoa que procura o porquê das coisas, que inclusive vai favorecer muito na hora de você construir um bom planejamento. Né? E acredito que essas dicas não sirvam só para mídia, também se desdobra para muitas outras áreas, né, Rods? Como a própria direção de arte, própria redação, que você vai falar ainda. Sim, sem dúvida. Acaba se desdobrando. Então, o publicitário, por si só, sendo uma pessoa curiosa, já é um puta ganho, já é um puta passo dado, né? Mas você, como mídia, entendendo o porquê das coisas, por que determinado consumidor se relaciona de determinadas formas, com vários formatos ali de comunicação, mas vários pontos de contato, você consegue, de repente, até entregar a mensagem de uma forma muito mais efetiva. O cliente vai ficar bem feliz por isso, inclusive. Muitas dúvidas sendo ali sendo resolvidas durante essa tentativa de resolução do porquê. Por que isso? Por quê? E Rods, por que a criação é feita por uma dupla e não uma pessoa sozinha? Já Legal. mudando de assunto, inclusive. Vamos embora. Vamos falar um pouco de criação aqui também. A criação, ela é uma área que tem alguns tipos de profissionais diferentes dentro dela, tá? A formação clássica dentro da criação é do redator e é do diretor de arte, tá? Hoje em dia, surgiram algumas áreas novas, eu não vou falar nesse episódio aqui, acho que a gente vai ter tempo de falar um pouco mais para frente, mas outro episódio eu vou falar sobre essas áreas novas dentro da criação. Mas, assim, a formação clássica é redator e diretor de arte. Tá? Eu sou redator de formação. Tá? Então, eu sou redator publicitário de formação, todo o meu histórico como estagiário, depois como redator júnior, pleno, sênior, depois eu virei diretor de criação. Mas, basicamente, o que o redator faz? O redator, obviamente, primeiro, ele tem que gostar de escrever, e ele tem que ser uma pessoa extremamente antenada em tudo que está acontecendo. Ele tem que gostar de cultura pop em geral, tem que gostar de... Ele não pode ter nenhum tipo de preconceito. Isso serve para o diretor de arte também, tá? Então, no geral, o criativo, independente de ser redator ou diretor de arte, ele precisa ser cabeça aberta, ele precisa gostar de arte, ele precisa gostar de cinema, ele precisa gostar de cultura pop, ele precisa gostar de meme, ele precisa gostar de música, né? Então, assim, ele precisa ser um consumidor voraz de cultura em geral.
arte e cultura em geral, porque é isso que vai dar munição para ele criar as campanhas. Tá? Inclusive, consumir aquele tipo de conteúdo que ele foi muito bem produzido para ser ruim, né? Que muitas vezes acontece. Exato. Por exemplo, o criativo, Referências. ele não pode só consumir aquele que ele gosta, entendeu? Isso é uma coisa importante para se dizer, assim, o criativo, cara, vamos supor que você não goste de música sertaneja. Tudo bem, você não precisa escutar no seu final de semana, tal, mas você tem que saber o que está rolando. Você tem que saber quais são os artistas que estão ali fazendo mais sucesso ou as músicas que estão estourando. Por quê? Porque eventualmente você vai precisar pegar essa música para fazer uma campanha, porque o teu público que você vai conversar, é um público que vai ser muito sensibilizado com esse tipo de coisa, né? Novela, às vezes a gente, pô, eu não gosto de novela, mas tem que saber o que está acontecendo. De repente você vai fazer um merchan dentro da novela, entendeu? De repente você vai pegar um personagem que está fazendo muito sucesso na novela, né? Big Brother. Cara, você pode odiar Big Brother, mas você tem que saber o que está rolando, quais são os temas polêmicos que estão rolando lá dentro, porque isso é cultura pop, isso é uma coisa que, assim, o publicitário, o criativo, ele se aproveita de cultura pop para criar a sua comunicação, né? Então, a criação ela não sai do nada, né? Ela não sai do tipo, vou começar a meditar aqui, e aí eu vou ter uma iluminação, e vai chegar a ideia, vai ficar na minha frente. Não, ela parte de uma construção de tudo aquilo que você consome, né? Do mais popular até o mais erudito, né? Serve de alimento para o criativo. Então, assim, dica número 1 para o criativo. Cara, você tem que ser cabeça aberta, eclético, antenado, consumidor voraz de informação, arte e cultura. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, você tem que saber um pouco de política, você tem que saber, cara, conversar com um físico quântico, você tem que saber um pouco de religião, né? Então, assim, cara, o criativo, ele é um. Eu brinco, eu tenho uma expressão que ele é um especialista em generalidades. Né? O criativo é o especialista em generalidades. Ele tem que saber um pouco de tudo. E tem que gostar, né, desse tipo de vida, né? Porque, pô, se para você é um sofrimento ficar antenado, se você tem preguiça de ficar antenado, de consumir, inclusive coisas que você não gosta, talvez a criação não seja para você. Mas, o Rods, então a criação, né, o criativo, o departamento de criação ali, então ele tem as ideias de acordo com as referências do que ele consumiu, coisas boas, ruins, que gosta e que não gosta. Não é que, igual você falou, né, da iluminação, ele abaixa a cabeça ali, igual o Chico Xavier, escreve alguma coisa, tem a imagem e tal. Vem da junção das referências, né? Por isso que você fala do lance do generalista, é isso? Exatamente. Claro, a gente tem um guideline que é o briefing, né? O briefing do cliente ele dá para a gente ou o planejamento, né? A gente falou do planejamento. Mas dependendo, a gente vai receber o planejamento para criar a partir do planejamento, né? Nos projetos grandes, e tal. Aquilo para a gente ele é um frame, né? É um frame. O briefing ou o planejamento é um frame. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar dentro desse frame. Peraí, cadê a câmera aqui? É que tá ao contrário, né? A gente tem que trabalhar dentro desse frame aqui, ó. Aí dentro desse frame, cara, qual o universo que eu posso encaixar dentro desse frame, entendeu? Então é isso, cara. Pô, será que encaixa aqui uma ativação de rua maluca que eu vou chamar o Sérgio Malandro, entendeu? Para fazer. Eu tô pensando, viajando aqui, mas é bem isso mesmo, assim, né? Então, a primeira característica é essa, né? E aí, especificamente, né, sobre o redator e diretor de arte, o redator precisa saber escrever bem. E o redator, geralmente, é aquele cara que puxa as ideias, né? As ideias, assim, a ideia da campanha, o conceito da campanha, sai da cabeça do redator.
Então, as brisas é culpa do redator. A brisa geralmente é culpa do redator. O redator que vai dar aquela brisa. Claro, né? A gente está falando de um trabalho em dupla. Né? A ideia pode surgir do diretor de arte também, a ideia pode surgir do brainstorm ali, e a gente vai falar de brainstorm mais para frente, mas no brainstorm, um diretor de arte pode dar ideia também, óbvio, não é regra, mas geralmente os conceitos de campanha vêm do redator. Né? Então ele traz o conceito, ele pensa num roteiro, né? Isso pode virar um filme para a internet. Ele pensa num conceito, pô, vamos fazer uma ativação assim, ou o conceito da campanha é esse. Então a parte mais conceitual vem do redator. E o diretor de arte é aquele que transforma as ideias em algo físico. Né? É o que ele vai pegar o conceito da campanha e vai fazer aquilo virar um visual. Então, o diretor de arte é aquele profissional que está muito antenado em fotografia, muito antenado em design, muito antenado em arte de maneira geral. Né? Por quê? Porque ele vai usar todos esses elementos visuais para compor a comunicação. É ele que no final vai decidir, putz, essa ideia precisa de uma foto ou de uma ilustração? Essa ideia pode ser all type, né? Só com texto? Essa ideia é colorida ou vamos trabalhar uma coisa monocromática? Né? Então, essas decisões são as decisões de arte. Então, o diretor de arte, ele faz isso. Então, se você gosta muito de arte, se você tem alguma habilidade com design, se você tem muita referência, gosta desse universo, talvez a área de direção de arte seja a área ideal para você, tá? E aí, eu vou falar até uma coisa que é uma dica, assim. Né? Se você acha que você quer ser diretor de arte, talvez você deveria fazer faculdade de design e não faculdade de publicidade. Olha Tá? só, segredos. Segredos. Por quê? Porque na faculdade de design você vai estar já enfiado no universo do design, do começo ao fim. Você vai estudar tipologia a fundo, você vai estudar fotografia a fundo, você vai estudar composição, você vai estudar teoria das cores. Então, o universo imagético, você vai estar mergulhado desde o primeiro ano. Sendo que a publicidade, a faculdade de publicidade, você vai falar sobre muitos assuntos. E a parte de arte vai ser um pedaço. Né? Sendo que no design é tudo. O design ele é do começo ao fim. Na publicidade ele é uma pincelada. Exatamente. Né? Então, a minha dica é essa. Caso você já esteja fazendo faculdade de publicidade, e mesmo assim queira ir para o design, vai fazer curso. Né? Vai fazer curso, ou vai estudar por conta própria, se não tiver condição. Né? Tem vários cursos muito bons assim de design, de arte design, várias escolas aí boas, né, de arte design que você pode se especializar. Ou por conta própria mesmo, cara. Ler livro, bicho. Tem muito conteúdo grátis no YouTube. Enfim, acho que essa geração, vocês aí, cara, geração Z, imagino que seja talvez um pouco de Y e Z aí, que estão assistindo. Vocês têm uma coisa muito legal, cara, que a minha geração não tinha, assim, vocês são muito autodidatas, assim. O nível de autodidatismo nessa geração é muito grande, justamente porque tem muita informação, né, disponível. Então, cara, vocês vão no YouTube, descobrem um canal, descobrem uma coisa e consome aquilo e aprende a fazer sozinho. Então, isso é muito legal. Então, no caso da direção de arte, a dica que eu dou é essa. Assim, se você ainda não entrou na faculdade, vai para design, vai fazer design, né? Se você entrou na faculdade de publicidade, vai tentar fazer um curso ou vai aprender sozinho. E é muito louco esse lance de ser autodidata, porque eu imagino que quando você começou, Rods, o Google não era o Google ainda, né? Não existia. Então, talvez a internet não fosse a internet que a gente conhece hoje. Eu mesmo, quando eu comecei, não tinha tanta informação assim. Hoje você vê muita gente falando de marketing digital, de direção de arte, de redação, copy, né? Muita coisa. Hoje você tem acesso a isso. Né? E a gente também está reforçando muita coisa aqui, né? Que a gente está trazendo coisas que a gente não tinha na época. Né? Exatamente.
você buscar um curso, sim, faz muito sentido. Curso especializado na área, né, Rod? Seja direção de É, arte, seja copy, seja área de mídia mesmo, né? é, Muita coisa. isso, legal. Cara, por último, para a gente encerrar aqui o ciclo de áreas, pelo menos as principais, ou as áreas que a gente mais domina aqui, essa dupla, né? Queria entender um pouco do BI, Matheus. O que que é essa sigla? O que que significa BI, né? Em português seria BI, né? Conta pra gente o que É. que é o BI, o que que o BI faz, por que que ele é importante? E o BI, olha que louco, né? Assim como o mídia, também é um bicho meio louco, né? Porque está mergulhado em dados. O que coisa é essa, né? Então vamos lá, BI vem de Business Intelligence, então é a inteligência do negócio, a inteligência ali. Quando a gente coloca negócio, é a empresa como um todo, mas se a gente está falando do BI, que geralmente o que as agências fazem, né, para dar pelo menos aquele primeiro passo na área de dados, é geralmente fazendo uma dupla entre mídia e BI. E muitas vezes acaba virando um trio quando pluga o profissional de planejamento. Né? Lembra que o planejamento ele tem todas as questões ali comportamentais do dia a dia, o mídia tem todas as questões ali comportamentais ali de consumo de mídia, e o BI ele junta as duas coisas em forma de dados. Ele tenta traduzir ali, vamos falar de forma bem superficial aqui, ele traduz os números em letras. Como assim ele traduz os números em letras? Né, as ferramentas para você fazer mídia online, por exemplo, você coloca um anúncio para rodar e a ferramenta não te fala, olha, o anúncio está muito bom, o anúncio está muito ruim. Né? O profissional de mídia ele consegue identificar isso, mas é o BI quem vai organizar todas essas informações. Ele vai pegar um gráfico lá e esse gráfico ele quer dizer alguma coisa. O BI vai traduzir esse gráfico para as pessoas mais leigas ou as pessoas que não têm ali muito entendimento do que está acontecendo no projeto. Né? E quando a gente começa a aprofundar nesse ponto, a gente começa a ver muitas ferramentas que ajudam a gente a fazer isso, ferramentas do Google, da Amazon, da Adobe também. Adobe não é só Photoshop, muita gente pensa isso, né? Então, você começa a se aprofundar em questões até, se a gente for muito lá para as profundezas, questões relacionadas até em questão de dados ali direto com a máquina. Então, a ciência de dados por trás de uma inteligência artificial, de como que um anúncio chega no consumidor, como que a ferramenta pega aquele anúncio que você mídia, colocou ali, como que ela faz a entrega através de, de um algoritmo ali de recomendação de geralmente de conteúdo, mas usado para mídia, então eu vou recomendar ver a pessoa ver aquele anúncio em determinado momento, depois de passar por um leilão, enfim. Então, tudo isso entra na área de dados, né, como um todo. BI é só um pontinho, BI é só o topo ali a pontinha, né, do iceberg, não é o topo, né, é só a pontinha do iceberg. Então, o profissional de BI ou o profissional de dados, ele está justamente para colaborar com informações que ele consumiu para dividir ali com os outros profissionais, independente da área, geralmente mídia e planejamento, mas por que não os criativos, por que não atendimento também, né? Mas também ele também consome muita informação ali das ferramentas, até mesmo do que os outros profissionais trazem. Ou seja, o profissional de BI em si, ele já é uma pessoa mais analítica, ele não está ali muito no campo das ideias. Ele traz ideias, mas já com uma base de dados que comprovam que aquilo pode ser efetivo numa campanha. Né? Então, assim como o mídia, ele também precisa ser bem curioso, porque ele que vai explorar todas as possibilidades ali para os próximos passos de uma campanha, para os próximos passos de um planejamento, os próximos passos da criação, os próximos passos, inclusive, dos melhores pontos de contato, as melhores práticas ali usadas pelo profissional de mídia também. Legal. Sobre o BI, pessoal, cara, é uma área que tem muita demanda, tá, de trabalho, e é uma área que contrata muito e que não tem, às vezes, profissionais suficientes para suprir a necessidade das agências, das empresas.
Tá? Então, isso é uma dica, assim, né? O Matheus falou um pouquinho, né, do que o BI faz, é um perfil mais analítico, se você gosta de números, de dados, se você é um pouquinho mais exatas, né? Cara, vai para a área de BI, porque, cara, não tem profissional suficiente para suprir a demanda de vagas. Eu vejo muitas vagas abrindo de BI, tanto em empresas quanto em agências, e eu sei que as empresas e agências não conseguem contratar todo mundo que eles deveriam, porque tem um déficit de profissionais no mercado. Então, assim, se você está pensando do ponto de vista também de, cara, qual área eu consigo me dar melhor, né, que eu consigo crescer mais rápido, ganhar dinheiro mais rápido, a área de BI. Óbvio, você não vai escolher a área de BI só por conta disso. Você tem que gostar, tem que ser essa pessoa mais analítica, como o Matheus falou. Mas é uma área, assim, que cresce muito de importância, tá, em todos os lugares. Tudo agora é dado, né? Quando a gente fala em comunicação, tudo é dado, tudo tem que virar dado, tudo tem que ser inspirado por dado. A gente não faz mais quase nada assim da nossa cabeça, uma coisa mais romântica e artística que existia na propaganda do passado. Hoje a gente é municiado por informação e dado e a gente toma decisão em cima disso. Com Então, certeza. a dica que eu falo para BI é isso. Meu, se você gosta, se você acha que tem a ver com você, vai fundo. Com certeza. E o louco, né, que você comentou que é uma coisa muito, assim, até voltada para exatas, né? Mas é só na tela essa parte exata, porque, na verdade, a gente continua falando de comportamento. Então, dados continua sendo muito mais humano do que muita gente pensa, né? São dados sobre você, sobre mim, sobre o Rods, né? Então, são dados ali de comportamento, de fato. Uma hora o Matheus está aqui, outra hora o Matheus está aqui, outra hora eu estou lá, outra hora estou cá. Então, a gente precisa mapear tudo isso. É muito louco. Perfeito. Matheus, eu acho que o episódio de hoje está feito. A minha sugestão no próximo episódio é a gente continuar falando de áreas, porque eu lembrei de várias outras áreas novas que a gente pode falar. Eu acho que o pessoal vai gostar de saber, né? Que tem mais outras possibilidades. A gente falou aqui talvez das 5 principais, mas no fato de ser principal não quer dizer que as outras são menos importantes. É que são as 5 mais tradicionais ou clássicas, vamos dizer assim. E a gente tem várias profissões novas. BI poderia até se enquadrar nessas novas, né? Mas a gente tem outras novas que a gente gostaria de falar, redes sociais, community management, Com user certeza. interface. Tem vários, né, development, tem várias coisas assim, mais ligadas à tecnologia, que a gente pode abrir um episódio só para falar disso. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, né, Matheus? Sim, com certeza. A gente tem muito que aprofundar ainda em todas as áreas e muitos outros assuntos que tem, mas como o Rods comentou, por hoje a gente fica por aqui, né? Então, incrível, é isso aí. Você que assistiu até aqui, comenta, né? Hashtag trampando na área, que é a nossa conversa aqui. Então, a gente fica por aqui nesse episódio. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, no Spotify, encontra a gente no Facebook, onde mais a gente tiver por aí. Dá uma caçada que a gente está por aí, está aparecendo. Então é isso, a gente fica por aqui. Meu nome é Matheus Monteiro Martins. Eu sou Rodrigo Esteves, o Rods. E esse foi o Trampando na Área. Valeu!